Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Coelho, sou franqueada e agora também sou consultora da Contemgrama Magic. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um assunto super importante para quem faz marketing de rede, que é como convidar pessoas para o nosso negócio. De fato, quem trabalha com isso precisa aprender a desenvolver essa habilidade. E para que a gente possa conseguir isso, é preciso três coisas: conhecimento, prática e repetição. Se a gente não tiver o conhecimento estratégico de como convidar, a gente acaba desperdiçando contatos. Porém, se também a gente não colocar em prática tudo que a gente aprendeu, a gente não desenvolve essa habilidade. Então, a gente precisa ter o conhecimento, a prática e repetição. Agora, algo muito mais importante do que só ter o conhecimento é entender a base, a essência de como se funciona. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? É super importante a gente aprender as técnicas, mas a gente precisa entender primeiro com quem a gente está falando, qual é a necessidade dessa pessoa, o que levaria essa pessoa a entrar para o projeto. Porque para algumas pessoas ganhar dinheiro é super importante, mas para outras, talvez, o fato de poder trabalhar em casa e ter gestão do próprio tempo faz muito mais sentido. Então, antes de convidar alguém, é preciso primeiro a gente fazer uma leitura dessa pessoa, para entender em que ponto o projeto pode de fato superar a expectativa dela. E isso é algo que a gente vai desenvolvendo em pouco tempo. Lógico que primeiro a gente precisa buscar o conhecimento de como faz, praticar e depois repetir, até que isso entra de forma automática para a gente. E falando de convite, propriamente dito, ele acontece, na verdade, de duas formas: natural e de forma proposital. Como é que é um convite natural? Ele acontece no nosso dia a dia, sem a gente se programar. É claro que a gente sempre precisa estar preparado, mas não é um convite em que a gente, na verdade, se programa para fazer. Que esse, na verdade, é o proposital, quando a gente liga para a pessoa, quando a gente vai ao encontro da pessoa. O natural não. O natural acontece, como o próprio nome diz, naturalmente. A gente pode convidar pessoas durante uma festa, um aniversário, um encontro casual com algum amigo no shopping, por exemplo, na porta da escola, no Uber. Eu convido gente demais do Uber. Toda vez que eu pego Uber, eu estudo não, na verdade eu converso com a pessoa e acabo convidando. Na academia, enfim. A ideia é a gente estar sempre pronto para julgar uma isca e despertar a curiosidade da pessoa para conhecer o nosso projeto. Mas para isso, é super importante a gente antes ouvir a pessoa. Tá? Antes da gente começar a falar, a gente precisa entender a necessidade da pessoa. Porque para o projeto ter sentido para ela, é preciso a gente visualizar, compreender em qual aspecto da vida dela ela quer mudar. No financeiro, de tempo, autonomia de trabalho. Às vezes a pessoa não quer ter chefe, às vezes a pessoa quer trabalhar de qualquer lugar, né? Então isso a gente precisa entender para depois encaixar o projeto dentro da necessidade dela. Eu que já trabalho com varejo há anos, nós chamamos isso de sondagem. O que é sondagem? É a etapa da venda em que a gente identifica primeiro as necessidades da pessoa antes de apresentar o nosso produto. Aí sim, depois da gente ouvir a pessoa, que a gente fala do momento da Contém. E é engraçado que a Contém abre muitas portas, né? A gente não precisa explicar muita coisa, basta dizer que é um novo projeto da Contém. E esse novo projeto traz consigo essa proposta de vida que a pessoa está buscando. E é por isso que a gente precisa, na verdade, entender qual que é a proposta de vida antes que essa pessoa está buscando. Bom, dali já é um passo para você pegar o contato dela, caso você não tenha, e começar a se relacionar mandando um vídeo, depois convidando para uma apresentação online. E nós temos 2 apresentações online por semana, e isso é ótimo. Dali depois você marca com ela de conversar pelo telefone ou de ir até ela. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais abaixo, tá? O que eu não sugiro, e aí essa é a minha percepção, porque eu já fiz e vi que não estava dando resultado, é que você já apresente o projeto sem ter algo para mostrar. Na verdade,
algumas vezes eu fiz isso e deu certo, e poucas vezes eu fiz isso e deu certo, e a maioria das vezes que eu fiz, não deu. A ideia não é você partir direto para a apresentação, é você despertar o interesse e a curiosidade pelo convite. Convite, então, é uma coisa e apresentação é outra. Bem, você convida também de forma natural, porque toda vez que a gente entra para um negócio novo, naturalmente, a gente acaba falando sobre o que a gente entrou, no que a gente está envolvido. Então, por exemplo, se você abrisse uma lavanderia, uma loja física dentro do shopping, você não iria naturalmente contar para as pessoas sobre esse novo projeto? Então, aqui também é a mesma coisa. As pessoas precisam saber que você está inserido nesse novo negócio. A questão é quando e como falar com ela sobre isso. Então, daí a questão é você saber o momento certo de falar para aproveitar a oportunidade para convidar. Teve uma vez que foi engraçado que eu encontrei com a mãe de uma amiguinha da minha filha e ela na porta da escola. E ela me mostrou o tênis que a amiguinha dela tava, que a filha dela estava usando, né? E eu falei, nossa, que tênis lindo! Você comprou onde esse tênis? Ela, como assim? Onde eu comprei esse tênis, Fernanda? Na sua loja. É porque a gente também tem uma lojinha de calçados infantis. Eu falei, na minha loja? Gente, mas nossa senhora, mas tem muitos dias que eu não vou lá. Ela, como? Você não sabe o estoque e tal? Eu falei, não, mas é porque tem muito tempo que eu não vou lá, tem bastante dias. Por quê? Porque eu estou envolvido num projeto massa da Contém. E isso, de fato, está me consumindo um pouco mais de tempo. Ela, que projeto é esse? Não, eu falei assim, é um projeto, e eu não expliquei muito, é um projeto fantástico e que meu maior investimento, por enquanto, está sendo o tempo, mas vai me trazer um retorno financeiro grande, tá? E vai trazer um retorno financeiro rápido. E isso vai me dar até mais liberdade de tempo. E ela me pediu para explicar mais, e aí, estrategicamente, eu não expliquei, certo? Porque se eu explicasse, eu ia matar a curiosidade dela, e o meu papel no convite não é apresentar, é apenas despertar a curiosidade. Então, eu não falei muito. Eu falei, olha, eu vou te mandar o link de uma reunião, e aí que é legal da Contém, porque a Contém, ela está fazendo reuniões 2 vezes por semana online, né? Então isso era numa quarta-feira, daí eu mandei o link da reunião de quinta e ela assistiu a apresentação e aderiu ao projeto. Foi máximo, foi muito bom. Eu poderia até dar mais exemplos para vocês sobre como isso acontece no nosso dia a dia. Quando a gente se abre quando a gente abre a nossa cabeça, quando a gente se abre para oportunidades, a gente vê que aparece um monte direto no nosso dia a dia, no Uber, com uma advogada, com todas as pessoas que vão aparecendo naturalmente na nossa frente. O ponto mais importante que a gente precisa é aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Então, em resumo, essas oportunidades naturais, elas precisam seguir 5 passos. Primeiro, que é o diagnóstico. Você precisa entender como está a vida da pessoa, o que ela está buscando, aonde ela deseja melhorar, em qual a expectativa dela, aonde que o projeto poderia se encaixar. Segundo ponto, você precisa dizer para ela de um projeto super bacana que vai atender a expectativa dela. Então, se por exemplo, se o desejo dela é ter mais tempo para a família, aí você diz, olha, a Contém está com um projeto massa em que você consegue fazer seus horários. Você consegue estabelecer o melhor horário para você trabalhar, mas sem explicar muito detalhe. Daí o terceiro passo, na verdade, é você perguntar assim, olha, se eu te mandar um vídeo, você assiste? Se eu te mandar um link, você assiste? Provavelmente ela vai te dizer sim. E ela dizer sim, tá? Funciona, confirma o interesse dela de assistir. Aumenta a probabilidade dela realmente assistir. Daí você agenda já com ela, quando você conversar, a próxima ligação. Quando vai ser a próxima ligação? Depois que ela assistiu o vídeo que você mandou. Depois você manda o link de fato para ela e aí liga na data e no horário já marcado, tá? Então é assim que funciona um convite natural. E vocês vão ver
que isso vai acontecendo muito de forma muito simples, tá? E muito espontânea. E engraçada também. Cada oportunidade que surge de forma sem a gente imaginar, sem a gente estar preparado, sem a gente estar programado para isso, muito bacana. Bom, o segundo convite que a gente tem é o proposital. A gente falou que o convite natural é aquele que a gente faz sem planejar. Mas agora o convite proposital não. É aquele que a gente tem de fato o propósito de ir até a pessoa. É quando a gente liga para as pessoas para falar do projeto. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma listagem com todos os nossos contatos. Você pode buscar na sua agenda telefônica, nas suas redes sociais. O importante é você não julgar as pessoas que você acha que podem participar ou não. O seu papel é convidar, não é decidir por elas, tá? Então a ideia é que você faça uma lista de pelo menos 100 pessoas. Mas calma, não é para sair ligando para todo mundo. Então, o primeiro passo é: pense na lista. Pense em quantas pessoas que você conhece que estão desempregadas. Quantas pessoas que precisariam ou gostariam de ganhar mais. Quem trabalha muito, trabalha o dia inteiro e tem uma vida suada, sofrida. Quem de repente está à procura de uma oportunidade, que está procurando se posicionar no mercado. Esse mercado é muito abrangente, democrático, tem espaço para todo mundo. A gente não precisa ficar com receio de encontrar pessoas. Bom, feito isso, o segundo passo é separar os nossos contatos em contatos quentes e contatos frios. Quem são os contatos quentes? São as pessoas que a gente tem mais intimidade, são os nossos familiares, os nossos vizinhos, amigos próximos. E os contatos frios? Talvez são os contatos dos nossos familiares, os amigos dos amigos, as pessoas que a gente que vai conhecendo, o Uber, por exemplo, é contato frio, né? Enfim, são as pessoas que a gente não tem intimidade. O terceiro passo é a gente selecionar umas 20 pessoas, uns 20 contatos nossos de pessoas mais íntimas para a gente se preparar para convidar através do telefone, tá? Agora, atenção! Quando eu ligar para as pessoas, você não pode falar que é multinível, marketing de rede, exceto se a pessoa já souber que é multinível, tá? Quando você fizer o convite, de repente ela já viu em alguma postagem ou ela já está atenta para esse mercado, aí é outra história. Mas, de início, não fale que é marketing multinível. Jamais apresente o plano pelo telefone. Não pode apresentar o plano pelo telefone, até porque o nosso papel neste momento é convidar e não apresentar. E quando você falar também, você não pode falar desanimado, você não pode falar com uma voz entristecida, tá? Ligue com uma voz mais energética, uma voz mais confiante. E esteja sempre motivado para falar, mas tome cuidado para que essa motivação não tenha muita euforia, porque o excesso de euforia também assusta as pessoas. E eu falo isso por experiência própria. Antes de você começar a falar, sonda a situação dela, tá? Porque às vezes ela não pode falar no momento. Às vezes ela está numa situação até difícil, está em reunião, está passando por uma situação difícil, não está disposta e nem preparada para ouvir. Uma dica super legal, e parece bobeira, mas não é você ligar de pé. Quando a gente fala com as pessoas em pé, é engraçado, mas a nossa produtividade aumenta. Depois que você desligar o telefone, antes de você, na verdade, desligar o telefone, agende já um horário para ligar de novo. E seja sempre natural. Nada de ensaiar muitos discursos para falar com ela. Daí, umas dicas importantes que a gente precisa se atentar quando a gente for ligar para as pessoas primeiro, a gente precisa conhecer a situação do convidado. Tá? Então, antes de falar, a gente precisa ouvir o que o convidado tem a dizer. E até porque para entender em qual contexto o projeto fará diferença na vida dele. Igual a gente falou lá em cima. E para isso existe uma formulazinha chamada FORM. Como é que é essa fórmula?
F de família. A ideia é que quando você liga para a pessoa, você inicia uma conversa perguntando sobre família, sobre filhos. E aí, fulano, tudo bem? E se ela tiver filhos? E sua filha, como é que tá? E seu marido? E sua mãe? Seu pai? Tá? O O é de ocupação, para você entender o que a pessoa está fazendo, se ela está trabalhando, se ela está estudando. O R de recreação. A recreação é engraçado que, na verdade, você usa um tom de brincadeira, tá? Pergunta se ela está viajando muito, se ela está saindo muito. Por que isso? Por que falar de família, ocupação e recreação? Porque quando você cumprimentar e perguntar, a pessoa vai te dizendo: nossa, eu tô sem tempo para minhas filhas, para os meus filhos. Nossa, eu tô. Ou então eu tô doida para fazer alguma coisa. Ela vai falando sobre a vida dela. Então, e essas informações são muito importantes na hora de você cair para dentro da mensagem, na hora de necessariamente você fazer o convite. Tá? Essas informações são muito preciosas e vai fazer muita diferença para a gente fazer um convite mais personalizado. Agora, algo super importante é você ter pressa. As pessoas, elas são atraídas por quem tem pressa. Então, a sua ligação, por mais que você fale de família, ocupação, recreação, não pode passar de 5 minutos, né? Então, quando você ligar, você fala: tudo bem? Olha, eu não posso falar muito agora, mas tá? Eu não posso falar muito agora, mas eu queria dar uma palavrinha com você. E algo que é importante, muito importante, é a gente se desconectar do resultado. Por quê? Porque a nossa meta inicial é educar as pessoas. A gente precisa ter em mente que a gente não está caçando, nós somos consultores e não somos caçadores. E as pessoas vão se conectar conosco e não necessariamente só com o produto. Inclusive, nós vimos pessoas que são de marketing de rede levar uma rede inteira para uma outra empresa. Por quê? Porque a conexão é muito mais pessoal, é muito mais do que com a empresa. Claro que a empresa faz toda a diferença, mas no convite as pessoas se conectam com sua mensagem. Uma outra dica é a gente não ter medo de convidar. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar não. E no marketing de rede, provavelmente 60% das pessoas que você convidar vão te dizer não. Então você não precisa ter receio, não pode ter receio, não pode se frustrar com o não. Faz parte do nosso negócio ouvir o não. E um não de hoje pode ser um sim de amanhã. E é engraçado que nem todo mundo entra no primeiro contato. Aliás, elas aderem ao projeto após um terceiro ou quarto contato. Por isso que é importante, inclusive, você já marcar uma próxima ligação, um próximo contato com ela. Tá? Então, quando você fizer uma ligação e fizer um convite e perguntar se pode mandar o vídeo, antes de desligar o telefone, o que a gente precisa fazer? Agendar já uma próxima conversa. Agora aqui é a parte mais importante, talvez, é gerar a curiosidade e o interesse. Porque a melhor forma de despertar o interesse nas pessoas é deixá-las curiosas. Por isso, mais uma vez, é super, mega importante não falar sobre plano, trabalho, valores, nada por telefone. Lembre-se que o seu objetivo é despertar curiosidade e confirmar o compromisso das pessoas, tá bom? Então, passado aquela formulazinha de família, ocupação e recreação, a gente entra propriamente na mensagem, tá? E o que a gente deve falar nas ligações? Como é necessariamente o convite por telefone? Primeiro, é o cumprimento. A gente começa elogiando o nosso prospect, né? No que a gente acredita que seja um ponto forte dele. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas são formadoras de opinião. Então, por exemplo, você fala com o João: ei, João, tudo bem? Olha, eu lembrei de você porque você é uma pessoa super comunicativa. Você atrai as pessoas para perto de você, você tem uma liderança nata. Então, esse projeto tem tudo a ver com você, certo? E é importante que esse ponto forte que você identificar nela, esse elogio tem que ser de forma natural, não pode ser algo forçado, até porque a gente sabe em que ponto a gente é bom, em que ponto a gente não é tão bom, a gente se conhece, certo? Bom,
A outra coisa que a gente precisa na mensagem é despertar a curiosidade, como a gente já falou aqui algumas vezes, tá? E despertar a curiosidade é um projeto incrível da Contém um Grama, sem entrar em detalhes. E é muito importante ter o cuidado nessa hora, porque a pessoa fica tão curiosa e ela pode até acabar procurando na internet a respeito disso. E aí eu já vi casos de pessoas que ficam tão curiosas, procuram na internet e se cadastram com outras pessoas, porque tem muita gente que dispara o link online e isso faz parte, tá? Então é importante quando você disser à pessoa sobre o projeto, você conectar e você dizer que você vai entrar em contato para que não corra o risco de você perder essa pessoa por engano, tá bom? Algo que eu gosto muito também é substituir as palavras negócio, oportunidade, esses clichês, negócio, oportunidade, reunião, por de repente projeto, iniciativa, proposta. E uma coisa que é necessário também é a gente se controlar. Nós termos o controle sobre nós mesmos, porque a partir do momento que a gente despertar a curiosidade das pessoas, elas vão ficar nos cutucando para saber do que se trata. Elas vão ficar, mas tudo bem, mas isso é o quê? Isso é venda? Mas isso é o quê? Isso é pirâmide? Elas falam até isso, tá? Não é o nosso papel ficar falando sobre planos, explicando exatamente o que é, tá bom? Então, aqui a gente precisa garantir que elas assistam os vídeos, as reuniões online da Contém para que possam entender melhor. Lá nessas reuniões, nesses vídeos, lá que elas vão entender do que a gente está falando, tá? E o ponto-chave é garantir o compromisso delas, é garantir que elas assistem a essas reuniões, tá? Sejam presencial ou sejam online, tá bom? Então, em resumo do nosso convite por telefone, a gente tem maior probabilidade de fechamento quando a gente parece que está com pressa, quando a gente elogia o ponto forte do nosso prospect, quando a gente faz o convite, quando a gente entrega a ferramenta que vai explicar sobre o plano e quando a gente desliga o telefone rapidamente, sem ficar conversando. Para finalizar, é importante a gente não se frustrar com os nãos que a gente vai receber. E nós vamos receber muitos nãos, tá? Porque é do negócio, é próprio do negócio que 40% apenas participe. 40% das pessoas, 30, 40, 50% das pessoas que a gente chamar vão ouvir a nossa mensagem, vão entrar para o projeto. E depois de entrar no projeto, ainda assim, isso se afunila ainda mais. Então, a gente precisa ficar bem tranquilo que o não de hoje pode ser um sim de amanhã. Mas isso não justifica da gente não treinar. A gente precisa treinar. Então, por exemplo, com um treinamento como esse, e vários outros que a gente vai ouvindo, vai adquirindo conhecimento, vai praticando e vai repetindo. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero ter contribuído de alguma forma, assim como muitas outras pessoas contribuíram para mim. Eu espero também ter contribuído com vocês. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.